Meu povo querido, pessoal, hoje vamos falar de um dos assuntos mais pedidos aqui no canal, que é a nitidez. Neste vídeo eu me proponho a fazer com vocês aqui um chamado guia completo, ou tudo que você precisa saber sobre essa temática para que você entenda por que, César, por que as minhas fotos elas não têm aquela mesma nitidez que eu fico rolando lá nas minhas redes sociais. A gente vai entender tudo isso, meu povo, mas antes disso, não deixa de dar o like ou se inscrever aqui no canal se você ainda não me acompanha. E se você quiser saber um pouquinho mais de todo esse universo e dar um segundo passo, sempre temos os nossos cursos aqui embaixo. Então, vamos logo lá para o vídeo. Então, meu povo, eu separei aqui para vocês os 5 fatores determinantes da nitidez e eu vou apresentá-los aqui em ordem decrescente, do que menos importa para a construção da nitidez nas nossas fotos ao que mais importa se você quiser deixar a coisa quase trincando. E aqui a gente já tem a primeira coisa, tá? Não deixa as tuas fotos quase trincando, porque às vezes, com esse ímpeto que a gente tem de nitidez, as coisas começam a ficar um pouquinho estranhas e daí não funciona bem. Bom, então vamos lá, pessoal. O primeiro fator que eu traria seria a câmera. Muitas pessoas me perguntam, César, uma câmera full frame vai dar mais nitidez do que um sensor APS-C? Eu diria para vocês que em teoria sim. A gente tendo um pixel maior, a gente tem mais possibilidade de luz, a gente vai falar bastante de luz hoje. Em teoria, isso daria mais nitidez. Coloco um sensor APS-C e um full frame na minha frente, na tela, no monitor, não vou ver diferença alguma. Se a gente for ver numa tela menorzinha ainda, não vai ver diferença alguma. Então, César, a câmera pouco importa? Não. Existe um fator interessante que é o seguinte. A maioria das câmeras do mercado possui um filtro anti-aliasing. É um chamado filtro low pass que vai corrigir alguns problemas da lente, como por exemplo o moiré. Então o que é um filtro, pessoal? A gente está olhando para uma imagem e ao olhar para essa imagem, a câmera ao ver essa imagem pode criar um efeito desagradável, como é o efeito de moiré. A gente coloca algo entre o sensor e a nossa imagem, ali na construção da câmera, corrige aquele problema, mas como qualquer filtro, vai ter uma perda de nitidez. O que aconteceu então? A gente tem alguns fabricantes, como por exemplo a Nikon, a Fuji, e hoje em dia outros mais fabricantes estão tirando esse filtro anti-aliasing, porque o problema de moiré vai ser muito menos recorrente e o ganho que a gente vai ter em nitidez é muito mais interessante. Em especial, por exemplo, se você é um fotógrafo de paisagem, você está realmente buscando lá mais nitidez, ou para fotografia de produtos, em que dificilmente a gente vai ter esse problema de moiré. Esses filtros, segundo dizem os especialistas, vão nos trazer aí em média 20% mais de nitidez. Eu acho um número um pouco exagerado, mas confesso para vocês, a minha Fuji X-T20, ela não tem um filtro low pass, ou seja, filtro anti-aliasing. Quando eu trago esses arquivos aqui para o meu computador, eu realmente consigo perceber que há um pouquinho mais de nitidez, inclusive nitidez visível, do que os arquivos que vêm da minha Canon. Mas isso, meu povo, a gente vai ver que é apenas o quinto fator da nitidez, e quando a gente chegar lá no último, eu resolvo essa diferença com apenas um slider, com apenas um clique ali dentro do meu software de edição. Inclusive eu posso já pedir para as minhas fotos terem uma aplicação de nitidez, ou seja, eu diria que realmente a questão da câmera é o que menos vocês precisam se preocupar em relação à questão da nitidez. Se vocês ficaram curiosos em relação, será que a minha câmera tem ou não esse filtro anti-aliasing, vocês podem entrar num site como, por exemplo, um Camera Decision, coloquem lá a câmera de vocês e vão comparando com outras câmeras, e uma das informações que vocês vão encontrar é se tem ou não o filtro anti-aliasing. Vamos então para o segundo fator. Na verdade, como é ordem decrescente, eu diria para vocês que a gente começou ao contrário, tá? O que menos importa é a câmera, é o número 5. Agora eu vou para o número 4 para dizer que o segundo fator que vai influenciar a nossa nitidez vai ser a
nossa lente. Sim, meu povo, as lentes elas vão ter um impacto maior do que, por exemplo, a questão da escolha da câmera. Então, as séries mais premiums de qualquer marca invariavelmente vão oferecer para vocês mais nitidez. O quanto isso é importante, eu diria que ainda não é o mais importante, porque a gente consegue ter nitidez absurda com a nossa 1855 ou com a nossa cinquentinha barata. Na verdade, os outros 3 fatores que eu vou dizer agora para vocês são muito mais impactantes e são muito mais importantes em relação a tudo isso. Regra geral, meu povo, as lentes fixas vão oferecer mais nitidez do que as lentes zoom. Isso porque, pessoal, imaginem uma 24-70, a gente tem todas as lentes entre 24-70. Então tem uma 24, uma 25, uma 26, uma 27. E é impossível uma lente zoom ser boa em todas essas lentes. Então haverá, por exemplo, ranges melhores, por exemplo, entre 30 e 40 milímetros, vai ser um pouco melhor do que o grande angular. Isso se a gente está falando de Canon, se a gente está falando de Nikon, vai ser uma outra história. Tem algumas que, quando a gente abre todo o zoom, por exemplo, lá no 105, no talo do zoom, já não vai ficar tão bom. Mas eu diria para vocês que, da mesma forma, em relação à câmera, não noiem com a questão da lente, porque estes são os primeiros fatores e são os menos importantes. O que tu tem que fazer é prestar muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque isto sim é o que vai causar verdadeiro impacto aí nas tuas fotos se tu está buscando mais nitidez. Então, vamos ao terceiro fator, pessoal, que é a nossa técnica fotográfica. Obviamente, se estamos falando de nitidez, a primeira coisa que a gente vai ter que falar é de foco. Acertar o foco é algo realmente muito importante se a gente está buscando a nitidez. E para isso, eu aconselharia vocês a trabalharem com o foco pontual da câmera de vocês. Quando vocês deixam que a câmera, por exemplo, faça um mapeamento de alguma zona, às vezes, por exemplo, a câmera, ao invés de focar aqui, focou aqui do lado, porque tem uma área de contraste um pouquinho melhor, e essa pequena diferença já pode criar um grande impacto na nossa nitidez. Obviamente que câmeras mais novas, em especial os novos modelos mirrorless, com as suas detecções de face e de olho, fazem um trabalho muito bom. Porém, eu ainda sou um pouco da velha guarda, embora utilize algum tipo de automatismo de foco. Eu gosto muito de trabalhar com o foco pontual, escolher o que eu quero focar para conseguir cravar o meu foco. Lembre-se sempre uma coisa, eu estou com as minhas 2 mãos aqui, lado a lado. Se eu foco aqui, toda essa faixa está focada, porque o foco, pessoal, é como se ele fosse uma grande linha, é uma faixa. É uma faixa perpendicular, então ó, é uma faixa perpendicular à nossa câmera. Isso significa o quê? A gente vai ter desfoque para trás e para frente, mas se a gente colocar, por exemplo, um grupo de pessoas, vocês focarem em uma delas, todas elas vão estar focadas. E falar de foco já nos leva para o segundo fator da técnica muito importante a ser considerado, que é a nossa profundidade de campo, o nosso número F. Vocês que estão aqui já sabem que quanto maior o F, mais profundidade de campo a gente tem, ou seja, a gente está expandindo essa linha de foco. Então, por conseguinte é uma boa palavra, fica mais fácil de focar, a gente tem mais campo focado, menos campo desfocado e também ganhamos uma coisa importante que é o chamado sweet spot da lente. O que é isso, César? Por exemplo, se a gente tem uma lente de abertura 1.8, como é essa minha 85, a gente tem que pensar em de 2 a 3 pontos de luz, 2 pontos de diafragma para frente, de 2 a 3 na verdade, para a gente ter o nosso ponto de maior nitidez da lente. Qual é a lógica disso? Pensem vocês no olho humano. Quando a gente quer focar alguma coisa, quando a gente quer prestar atenção em alguma coisa, o que a gente faz? A gente fecha um pouquinho os olhos. Essa é a lógica da lente, a gente tem que fechar um pouquinho a lente para que ela possa nos oferecer mais nitidez. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma lente que é f2, fechando um diafragma, dando 3
toquezinhos, 1, 2, 3, a gente chega em 2.8. Fechando mais um, que é dando 3 toquezinhos, a gente vai chegar em F4. Dando mais 3, fechando mais um ponto, a gente chega em 5.6, que eu diria que é o ponto doce aqui da minha 85mm. Eu adoro, quando eu estou buscando nitidez, trabalhar com F8, porque eu diria para vocês que a maioria das lentes entre F8 e F11 vai oferecer o seu maior potencial. Importante destacar o seguinte, cuidado para não fechar tanto o teu diafragma, por exemplo, trabalhar entre F16 e 22, a gente pode ter alguns outros problemas. Então, trabalhar com esses diafragmas intermediários, se o que você está buscando, reafirmo aqui, é nitidez, é a melhor opção. Eu, por exemplo, em eventos ou em retratos, muitas vezes vou trabalhar com diafragmas mais abertos e que se dane a nitidez. Muito bem, e o último fator importantíssimo da técnica a ser considerado vai ser a velocidade do obturador. Se tu não quer ter erro, se tu quer garantir que não vai haver nenhum tipo de borrão de movimento, que muitas vezes é confundido com a falta de nitidez, dobra no teu diafragma a milimetragem da lente. Por exemplo, se eu tenho uma 85, trabalha em 1/60, que tu vai ter uma velocidade segura. Obviamente, como fechar o diafragma, quando a gente trabalha com um obturador com velocidades maiores, a gente ganha menos luz e tudo isso vai ser importante para o nosso segundo ponto, porque cada escolha nessa vida é uma renúncia, é assim mesmo, não tem o que fazer. Muito bem, então, pessoal, vamos ao nosso segundo ou penúltimo fator mais determinante para a nossa nitidez. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a nossa matéria-prima para produzirmos fotografia é a luz. Sem luz, meu povo, não temos contraste. E sem contraste, não temos nitidez. Ou seja, a luz é um fator preponderante para conseguirmos construir nitidez. Inclusive, todos os efeitos que podemos produzir com a luz, alterando, por exemplo, a sua direcionalidade, dando mais volume, dando mais sensação de tridimensionalidade, tudo isso vai construir nitidez. É muito fácil, por exemplo, a gente perceber isso quando a gente faz uma foto com flash e uma foto sem flash. A gente tendo a quantidade de luz suficiente e a gente ainda podendo mexer nessa direcionalidade, a gente vai ter um máximo de nitidez para as nossas fotos. Por essa razão, que sempre que a gente produz algo em estúdio, o efeito que a gente vê é muito mais impressionante em termos de nitidez do que qualquer foto sem este cuidado e este controle com a luz. O mesmo vale, meu povo, se vocês estão fotografando em uma externa. Se vocês estão em algum lugar que está meio lá, sei lá, musco-fusco, a luz não está boa para os olhos de vocês, podem ter certeza que a foto de vocês não vai ficar melhor do que o que os olhos estão vendo. Assim vocês vão chegar em casa com os arquivos e vocês vão ver que aquelas fotos não estão tão nítidas como vocês gostariam. Por que isso aconteceu? Por causa da luz. E agora, meu povo, vamos ao fator mais determinante para a construção da nitidez. Eu não tenho a menor dúvida que isso sim é o grande boom de nitidez, se é isso que vocês desejam construir, que é a edição. Meu povo, em resumidas contas aqui, tá? Tu pode estar com a câmera mais de entrada possível, tu pode estar com a lente mais barata possível, tu pode inclusive errar a técnica fotográfica e não ter uma luz muito boa, tu vai chegar com toda certeza com um arquivo muito ruim no teu computador. Mas em relação à nitidez, tudo isso pode ser ajustado na pós, meu povo. Essas fotos que vocês ficam babando aí no feed de vocês, elas não vêm prontas da câmera. E eu diria que, inclusive, esse é um grande mérito do fotógrafo, porque a edição é parte de todo e qualquer processo audiovisual profissional, ou seja, a gente tem que terminar o nosso trabalho mesmo na edição. E uma forma bem fácil de vocês entenderem o poder disso é simplesmente vocês colocarem um arquivo, vocês procurarem qualquer software de edição que vai ter opções como, por exemplo, estrutura ou nitidez. Dentro do Lightroom a gente tem o chamado Clarity, claridade ou nitidez. Basta com que vocês mexam esses sliders que vocês vão entender exatamente o que eu estou dizendo. Se vocês trabalham com o Photoshop, vão em filtros, vão em outros, em filtro High Pass
ou alta frequência, coloquem lá 1.4 de raio e simplesmente apliquem isso dentro da foto de vocês que vocês vão entender exatamente o que eu estou dizendo. Não há como nenhuma câmera, nenhuma lente, nenhum tipo de iluminação. Na verdade, iluminação sim pode concorrer com a questão da nitidez, mas após ela é realmente imbatível. O que eu sempre prego para os meus alunos do Photoflix, a nossa plataforma de formação integral e profissional de fotografia, é quando a gente tem o cuidado com a luz, a gente já traz os arquivos muito prontos. Eu, inclusive, raramente trabalho nitidez nas minhas fotos porque eu gosto de resolver tudo na luz. Mas essa cerejinha em cima do bolo, pessoal, a gente só consegue dar dentro da edição. E é muito importante destacar uma coisa aqui para vocês. Se vocês estão fotografando em RAW, RAW é um arquivo de edição, ou seja, ele vai chegar para o computador de vocês cru, sem sal. É assim mesmo que ele vem, porque é muito mais difícil a gente tirar sal do que a gente colocar sal. Quando a gente tira sal, a gente de alguma maneira vai estragar o sabor de alguma forma. Agora, quando a gente coloca sal, pessoal, a gente consegue ter esse controle. Isso é um arquivo RAW. Então, propositadamente, esse arquivo ele vai ser menos bonito em termos de nitidez, em termos de contraste, saturação, do que um arquivo de finalização, que é um arquivo JPEG. E a gente tem que levar para o pós para fazer a aplicação de nitidez. Muitos softwares como o Lightroom, inclusive, já tem, quando vocês importam, um padrão de nitidez ali no caso das versões novas do Lightroom, é aplicado 40 pontos de nitidez no arquivo RAW. Se vocês desejarem mais, basta vocês irem nesse slider e vocês aumentarem essa nitidez. É bem importante, pessoal, sempre que mexemos em nitidez, e é como eu ensino vocês lá dentro do Photoflix, é importante que a gente trabalhe com algum tipo de máscara, que nada mais é do que um threshold, ou seja, que é uma forma da gente proteger essa nitidez em áreas que não é necessário que se tenha nitidez. Por exemplo, não me interessa trincar uma nitidez num tom de pele. Isso só vai fazer com que a minha pele tenha muita textura. Agora, é muito interessante que eu tenha nitidez nessas zonas de pequeno contraste, como os olhos, como o cantinho do nariz, como o cantinho da boca. Tudo isso a gente pode trabalhar seletivamente lá no nosso pós, e é assim que os profissionais trabalham. Inclusive, meu povo, se vocês quiserem alcançar este nível, entendendo tudo que vocês precisam em relação a equipamentos, em relação a lentes, em relação a toda a construção da técnica fotográfica, muito especialmente em relação à luz e à edição, meu povo, eu não posso deixar de fazer um convite para que vocês conheçam o nosso Photoflix, que está com uma oferta muito especial. Vou deixar aqui na descrição para tu dar uma conferida, para que tu entenda todo o processo fotográfico profissional e que tu consiga entender e ter todo esse controle sobre a nitidez nas tuas fotos. E por hoje é só, pessoal. Então estes foram os 5 fatores determinantes aí da nitidez, que é a câmera, a lente, a técnica, a luz e a edição. Se você gostou, deixa o seu like. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou adorar seguir essa conversa com vocês. Grande beijo, tchau, tchau.